Pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para mais um vídeo de correção. Esse é a correção do PET de Matemática, terceiro ano do ensino médio, é o PET volume 2 e nós estamos na semana 4. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like, qualquer dúvida posta aí nos comentários e vamos para as questões. Então, estamos aqui na quarta semana. O PET ele vai falar sobre retas paralelas e perpendiculares. Então, ele traz aqui algumas definições e conceitos, né? Ele mostra aí quando as retas são paralelas e quando elas são perpendiculares, né? Então, para duas retas serem paralelas, o coeficiente angular, a inclinação, como o PET se refere, precisam ser iguais, né? Então, para duas retas serem paralelas, os coeficientes angulares, a inclinação precisa ser igual, e para que elas sejam perpendiculares, né, duas retas que formam um ângulo de 90 graus, elas têm que ter esta relação. Então, o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra tem que ser menos 1. Então, basicamente é isso. Tem alguns exemplos, é sempre muito bom que você leia, e a gente vai para as questões. A número 1 diz, seja R a reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 9, e B, 2 e 9. Primeiro, quer que a gente encontre a equação reduzida dessa reta. Então, a gente vai fazer isso aqui do lado. Deixa eu dar um espacinho aqui. E nós vamos começar, então, pela questão número 1, encontrando a equação reduzida da reta. O que a gente sabe? A equação reduzida da reta é do tipo y igual a x mais b. O próprio PET já trouxe aqui para a gente. Então, nós vamos começar definindo, então, quem é esse coeficiente A, né? Quem é a nossa inclinação, o coeficiente angular da reta. Então, nós já sabemos como que a gente define o A. Ele vai ser definido aí, olha, através do delta y dividido por delta x. Ou seja, a variação, né, dos pontos aí do eixo y e do eixo x, dividido pela variação do eixo x. Olhando aqui para os nossos pontos, olha, o que nós temos? O y, né, a gente tem sempre aqui no par ordenado o par x e y, né, então é o ponto que pertence ao eixo das abscissas e depois o ponto que pertence ao eixo das ordenadas. Então, aqui a variação do y vai de 9 e menos 9, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, que o delta y, ele vai ser igual a 9 menos 9, porque o 9 lá do ponto A é negativo. Então, sempre muita atenção ao sinal. E a variação do x, olha, ela vai ser o 2 menos o menos 1. A ordem aqui não é tão importante, tá, gente? Eu faço muito por hábito, mas se você quiser fazer menos 9, usar o ponto A primeiro, não faz muita diferença, não. Eu meio que me habituei a fazer assim. Mas então, a gente tem aqui o 2, que é o eixo x aí do ponto B, menos 1. Então, aqui resolvendo, a gente vai ter 9 mais 9, né? Já que menos vezes menos é mais. E embaixo, 2 mais 1, já que menos é positivo. Então, a gente tem 18 sobre 3. O valor do A aqui, olha, é 6, né? Dividindo 18 por 3, nós já temos o valor de A. Então, como é que está a nossa equação? Y é igual a 6x mais B, né? Então, a gente precisa encontrar aí quem é esse valor de B agora para achar essa forma reduzida. Mais bonitinho aqui, y é igual a 6x mais B. Agora, a gente vai encontrar o valor de B substituindo aqui na nossa função um dos dois pontos, né? Eu vou escolher o ponto B, qualquer um deles serve, tá? Mas eu vou pegar o ponto B, olha, que é 2 e 9, e vou substituir os valores de x e y pelos valores aqui do nosso ponto. Então, o y vai ser 9, é igual a 6 vezes 2, mais B. E aqui eu vou encontrar o valor de B, né? Então, nós vamos ter aqui, olha, que 9 é igual a 12 mais B, ou seja, 9 menos 12 é igual a B, que é o mesmo que dizer que o B vai ser igual. Olha, 9 menos 12 dá menos 3. Então, para completar aí, ó, a nossa equação reduzida, ela vai ser y igual a 6x menos 3. Então, tá aí
a nossa primeira questão, né? A letra A, deixa eu ver se tem letra B nela. Tem letra B. Aí pede para encontrar as coordenadas do ponto no qual a reta intercepta o eixo das abscissas. Olha só, então eu tô aqui no site do GeoGebra, um site muito bacana, um software muito bacana que nos auxilia aí nessa questão gráfica, né? Então eu representei a reta, olha, tem a nossa função, né, 6x menos 3, ela tá representada aqui. Eu trouxe para mostrar para vocês, né, graficamente, onde a reta intercepta o eixo da abscissa. O eixo X, né? Esse eixo aqui, olha, é o eixo da abscissa. Então, vou marcar o ponto aqui, ó. Vou pegar o ponto, vou marcar. Olha aqui onde ele intercepta, no meio, né? Essa interseção entre a reta, né, e o eixo da abscissa é a raiz da nossa equação, né, da nossa função. Então, o eixo, a reta, ela sempre intercepta o eixo da abscissa na raiz, né, na resolução aí, no resultado da função. Então, sempre na raiz. Então, essa aqui é a representação do gráfico, né, só para vocês verem, e a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos determinar algebricamente essa raiz. Então, a letra B, ó, então essa aqui foi a nossa letra A. A letra B, vamos fazer ela aqui do lado. Aqui. Então, nós vamos achar o ponto. A gente já viu lá que é o ponto meio e zero, mas a gente vai achar ele aqui também. Então, olha, a gente vai achar a raiz da nossa função. Então, eu tenho a função y igual a 6x menos 3. Para eu achar a raiz, eu vou igualar isso a zero. Então, eu vou ter que 6x menos 3 é igual a zero. 6x é igual a 3. E o x é igual a 3 sobre 6. Simplificando, isso aqui dá 1 meio. Então, o par ordenado, né, vai ser o 1 meio para x. Percebam que lá no GeoGebra a gente achou na forma decimal, né? E aqui eu estou fazendo a forma fracionária, mas é a mesma coisa. Então, qual o par que nós achamos lá? 1 meio para x e 0 para y. Então, aqui, ó, é onde a reta intercepta o eixo da abscissa, né? É sempre na raiz da função. Então, tá aí para vocês a número 1. Vamos para o número 2. Já na questão número 2, diz que seja a reta S, que passa pelo ponto C, 1 e 3, com inclinação igual a 6. A letra A pede para a gente encontrar a equação na forma ponto-inclinação. Então, ele já trouxe aqui para a gente qual que fórmula é essa, né? É o y menos o yc igual a inclinação que multiplica x menos xc. Então, nós vamos colocar isso aqui, ó. Vou deixar um espacinho aqui e a gente vai resolver a questão. Então, nós temos aí a fórmula, né? O ponto C é 1 e 3, e a inclinação também foi dada aí pela questão, né? A inclinação é o ângulo, é o coeficiente angular, no caso vale 6, né? É o A, vale 6. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Então, eu vou ter aqui o y menos o y do ponto C é o 3, né? Então, o y do ponto C. Então, y menos 3 igual a 6, que é a inclinação da reta, que multiplica x menos o x do ponto C, que é 1. Então, basicamente, essa aqui é a letra A. Essa é a resposta da primeira questão. E aí, a questão, ela segue, nós vamos continuar desenvolvendo, né, essa função aí na letra B. Porque o que a letra B nos pede? Ela pede, olha, para verificar se a reta S coincide com a reta R do exercício anterior. Qual que era a reta R, né, do exercício anterior? Vamos colocar aqui, ó. Nós achamos lá, ó, na número 1, a gente achou a reta R como sendo, deixa eu só colocar aqui, como sendo a função y igual a 6x menos 3. Então, quer saber se a gente vai achar essa mesma função aqui na reta S do exercício 2. Para isso, a gente vai desenvolver isso aqui, ó. Nós vamos resolver isso aqui e achar a equação reduzida da reta. Então, o que a gente tem? Que o y menos 3 é igual. Aqui eu vou multiplicar, olha, 6 vezes x, 6x, e 6 vezes menos 1, menos 6. Então, o y vai ser igual a 6x
menos 6, e eu passo 3 para lá invertendo o sinal. Então, passou mais 3. Y é exatamente 6x menos 3. Então, a resposta para a questão é sim, né? Ou a função que nós achamos aqui, a reta S, é a mesma reta R lá do exercício 1, né? Então, tá aí a questão número 2 para vocês. Vamos adiante. Número 3, pede para calcular o valor de M para que as retas a seguir sejam perpendiculares. Nós vimos aqui no início do vídeo, o PET trouxe, né, como que a gente comprova se duas retas são perpendiculares. A gente tem aí, no caso, a reta T e a reta U. Então, a inclinação da reta T vezes a inclinação da reta U tem que ser igual a menos 1. Né? Nós vamos verificar se isso acontece. Para isso, a gente vai encontrar a inclinação de cada uma dessas retas, reta T e a reta U. Vou pegar um pouco mais de espaço para a gente encontrar a equação reduzida e, a partir daí, a gente conseguir encontrar o nosso coeficiente A. Então, nós temos aqui a reta T, a gente vai achar a equação reduzida dela, a gente vai só reorganizá-la. Então, eu vou ter, olha, que o Y é igual. Vou passar o x para o segundo membro, então vai ser menos 0,25x. Vou passar o 10 também, mais 10. Então, tá aqui a equação reduzida da reta. No caso da reta U, o menos y vai ser igual a menos mx menos 10. Como aqui o y ficou negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, a gente vai ter que y é igual a mx mais 10, né? Multiplicar por menos 1 tem que multiplicar todos os elementos aí da função. Agora, a gente vai definir aí, a gente já sabe, né, quem é esse coeficiente A. O que acontece aqui? No caso da reta T, deixa eu trocar a cor, o nosso A, então o AT, ele vai ser igual a menos 0,25. E o que eu sei? Que multiplicando esse AT com o coeficiente A da reta U, que no caso é M, tem que dar menos 1, como está aqui definido na fórmula. É isso que a gente vai fazer aqui, então. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou fazer embaixo aqui para não tomar tanto espaço. Então, nós teremos... Então, nós vamos fazer... menos 0,25 vezes M tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o M tem que ser menos 1 dividido por menos 0,25. Isso vai dar positivo, o M vai ser igual a 4. Para você fazer essa conta aqui, olha, deixa eu fazer um rascunho aqui para você ver. Você pode dividir, né, número decimal, ou você pode transformar em fração. Menos com menos dá mais. E você pode ter aqui, ó, 1 sobre 25 centésimos, né? Que é o 0,25. Então, na divisão de fração, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui daria 100 sobre 25, né? Vezes 1 é o próprio 100 sobre 25, e o resultado é 4. Então, tá aqui um rascunhozinho de como você faz essa operação. Também dá para fazer com número decimal. Mas tá aí a resposta da nossa questão. O M, né, para que as retas T e U sejam perpendiculares, o valor do M tem que ser 4. A questão número 4 quer saber onde está o erro na seguinte afirmação. Ele diz que a equação 3x mais y menos 1 igual a 0 representa uma reta crescente porque o coeficiente x é positivo. Para a gente ter certeza disso aí, a gente tem que determinar a equação reduzida da reta. Como é que eu faço isso? Vou passar o 3x para o segundo membro e o menos 1 também. Então, a equação reduzida dessa reta, nós temos y igual a menos 3x, porque se eu troco ele aqui de lado, né, de membro, eu tenho que inverter a operação, mais 1. Então, aonde que está o erro aí dessa frase? Essa equação, na verdade, ela não representa uma reta crescente. Ela representa uma reta decrescente.
Porque a gente já viu que o coeficiente angular ou a inclinação é o sinal dele que determina se uma reta é crescente ou não. Então, quando a gente tem esse coeficiente angular A aqui menor que zero, nós temos uma reta decrescente, né? E o coeficiente x aqui, né? O coeficiente de x, na verdade, é negativo. Então, escrevendo reescrevendo de forma correta, então aqui o correto é classificar a reta como decrescente, já que o coeficiente A é negativo, como nós achamos aqui, vale menos 3. O erro na classificação, portanto, né, o erro na frase, está na classificação da reta como crescente, que é o equívoco, e também dizer que o coeficiente de x é positivo, como nós vimos, ele é negativo. Daí a questão número 4. A questão número 5, ela fala sobre a primeira questão da semana, né, na semana 1 lá, quando a Joelma busca determinar se o triângulo de vértices A, B e C é ou não um triângulo retângulo. Né? Então, lá a gente demonstrou que o triângulo era retângulo. Então, só para a gente relembrar e comparar aqui, olha, eu trouxe de volta a questão 1 da semana 1, né? Então, era essa questão de a gente tinha que provar que esse triângulo aqui é retângulo. Reparem que houve um pequeno equívoco aqui no PET, né? Aqui na questão 5, olha, da semana 4, ele diz que o ponto A, ele é 6 e 7, quando, na verdade, o ponto A da primeira questão é 6 e 6. Ele diz que o ponto B é 2 e 5, e, na verdade, o ponto B daquela questão, né, da questão a que o PET se refere, é 2 e 4. O ponto C ficou correto. Então, nós vamos aqui voltar na questão utilizando os pontos corretos, né? Já que ele está se referindo a esta questão, então nós vamos usar os pontos A, B e C que foram apresentados na questão 1 da semana 1. Então, esses são os pontos corretos. Olha, o ponto A, né, é 6 e 6, o ponto B, 2 e 4, e o ponto C, 6 e menos 4. O que a gente quer fazer aqui, olha, é provar que a reta AB é perpendicular à reta BC. Nós já vimos na atividade 3 que a gente vai definir isso da seguinte maneira. Vou chamar essa reta aqui de S e essa reta aqui de U. Então, nós vamos ter que calcular a inclinação da reta S vezes a inclinação da reta U. O resultado tem que ser menos 1. Para isso, vamos ter que definir quem são esses valores, né? Então, no caso da reta AB, vamos começar por ela aqui, ó. A gente vai encontrar aí a inclinação, esse A, usando o ΔY sobre ΔX. Então, a gente vai fazer com os pontos, né? A reta AB tem os pontos A e B. Então, vou fazer, olha, 4 menos 6, né? O Y do ponto B menos o Y do ponto A, dividido por 2 menos 6, o x do ponto B menos o x do ponto A. Lembrando, se você fizer 6 menos 4 dividido por 6 menos 2, dá o mesmo resultado, não vai ficar errado não, tá? Se você fez dessa forma, não está incorreta a sua questão. Então, aqui a gente subtraindo, a gente vai ter 4 menos 6 menos 2, e 2 menos 6, a gente vai achar menos 4. Simplificando aqui, olha, menos dividido por menos dá mais. E simplificando, a gente acha 1/2. Então, o valor A da reta que nós chamamos de S, né? Essa reta AB é 1/2. Aí, vamos fazer a mesma coisa com a reta BC. Vou trocar a cor aqui, ó. E vamos fazer o mesmo processo para encontrar o valor da inclinação A, né? Do nosso coeficiente angular da reta que eu chamei de U. Então, novamente, a gente vai fazer o ΔY sobre o ΔX. Dessa vez, entre os pontos C e B. Então, eu vou ter, olha, menos 4, né? O Y do C menos o Y do ponto B, dividido por 6 menos 2. O X do ponto C menos o X do ponto 2. Então, menos 4, isso aqui vai dar menos 8, os dois sinais negativos a gente soma e mantém negativo, e 6 menos 2 dá 4. A gente dividindo isso aqui, o resultado é menos 2. Logo,
nós vamos jogar nessa fórmula aqui, ó. Nós vamos ter 1/2 vezes menos 2 igual a menos 1, né? Então, olha, menos 2 vezes 1 dá menos 2 sobre 2. E menos 2 dividido por 2 é menos 1, como se queria demonstrar. Então, é isso aí. Essa é a questão número 5, né? Se os coeficientes angulares satisfazem aqui essa igualdade, significa que elas são perpendiculares, ou seja, elas formam aí ângulos de 90 graus. Então, com isso, eu encerro a 4ª semana de correção do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos e até a semana 5 de correção.